Por mais que a linha Moto E tenha perdido sentido há alguns anos, a Motorola ainda segue lançando novos basicões que sofrem para competir com os modelos de entrada da concorrência. Em 2018, testamos o E5 Play, que veio para o Brasil apenas em versão com Android Go e oferecia uma experiência decepcionante. Agora temos aqui o seu sucessor em mãos, o Moto E6 Play. Será que o seu custo-benefício é mais interessante que a versão Plus? Vale a pena comprar o mais recente basicão da marca ou tem opções melhores? É isso que você verá nesta análise completa do Tudo Celular. Este é um celular básico de baixo custo, que chegou ao mercado por R$ 700, então não espere muito de acabamento. Ele é todo feito de plástico. Pelo menos a Motorola se esforçou para esconder a sua simplicidade com uma pintura metálica disponível em duas cores, cinza ou azul. Comparado a outros basicões, ele acaba chamando a atenção e vai agradar o público jovem. O plástico espelhado risca fácil e também é um ímã para marcas de dedos, mas pelo menos a Motorola incluiu uma capinha de silicone na caixa que resolve esses problemas. Já o design com bordas largas é mais difícil de aceitar para um aparelho lançado no final de 2019, enquanto a versão Plus adota entalhe em formato de gota para reduzir a moldura ao redor da tela. Uma decisão curiosa tomada pela Motorola é que a versão Plus possui traseira e bateria removíveis, mas esta versão mais em conta não tem esse diferencial. De resto, não há muitas diferenças, nada de Wi-Fi com suporte à banda de 5 GHz, Bluetooth 5 ou mesmo USB-C. Pelo menos há leitor biométrico na traseira, algo ausente em alguns modelos de entrada de outras marcas. Ele é bastante preciso, porém não é dos mais rápidos, e se você perder a paciência com o leitor de digitais, não há para onde correr, já que a biometria facial também é lerda. A primeira boa notícia é que a Motorola não repetiu o mesmo erro do E5 Play com sua tela fraca e desta vez adotou um painel IPS LCD de boa qualidade. Ele entrega o mesmo nível de brilho da média no segmento de entrada e só fica atrás da tela da variante Plus em contraste. Se você usa muito o celular no escuro, notará o preto acinzentado na tela, mas no geral a reprodução de cores e o ângulo de visão são aceitáveis para um aparelho nesta faixa de preço. O tom frio do branco deixa tudo um pouco azulado, mas a maioria até prefere assim. Fugindo um pouco do padrão, o alto-falante do E6 Play não fica localizado próximo à entrada USB, mas a Motorola decidiu usar o falante de chamadas para reproduzir som no geral. A potência é boa e o áudio é até mais equilibrado do que vimos no E6 Plus. Bem-vindos ao CSE do Sinistro. O fone de ouvido não é aquele confortável com ponteiras de borracha que vem com os modelos da linha Moto G. Porém, é melhor que os fones simples que Samsung e LG oferecem em seus celulares de entrada e até em intermediários mais caros. Para tentar oferecer um celular com preço competitivo no lançamento, a Motorola precisou fazer alguns cortes e decidiu apostar em hardware antigo, lançado em 2017. A plataforma MT6739 ainda é da época que o processador da MediaTek era gastão de energia. Sem falar que ter apenas 4 núcleos é pouco para o padrão atual. A prova disso está em nosso teste de velocidade. O E6 Play demorou incríveis 6 minutos para abrir e resgatar da memória uma dúzia de aplicativos. Se isso já era inaceitável em 2017, imagina agora em 2020, quando temos celulares de entrada que levam menos de 2 minutos em nosso teste padronizado. Em benchmarks, isso também se repete. Modelos com hardware mais recentes já beiram os 100 mil pontos no Antutu, enquanto o E6 Play fica bem abaixo disso. E em jogos, ele pelo menos serve para passar o tempo? Se você não é exigente ou não faz questão de jogos competitivos como PUBG ou Call of Duty, até vai se divertir com o E6 Play. Ele sofre com um pouco de lentidão em games mais recentes, como Mario Kart, então se jogar é algo essencial para você, prepare-se para ficar decepcionado. E por ter hardware antigo, isso se reflete também na bateria. Os processadores mais recentes da MediaTek melhoraram muito em eficiência e temos muitos celulares que duram 2 dias longe da tomada. O E6 Play, infelizmente, não é um deles. Se você tirar o celular da tomada ao acordar, ele acabará descarregando no início da noite, sem nem exigir muito dele. Se for abusar do brilho da tela, assistir muitos vídeos no YouTube ou até mesmo jogar por algumas horas, terá que fazer uma segunda recarga no meio da tarde. O bom de ter uma bateria pequena é que ela não demora muito para recarregar, mesmo com o carregador fraco que vem com o aparelho. Claro, é preciso esperar mais de 2 horas, mas ainda está abaixo da média do segmento. Como dissemos antes, desta vez a Motorola não apostou no Android Go, e isso é bom por um lado, já que você poderá experimentar tudo o que o robozinho verde tem a oferecer. Já por outro lado, o E6 Play não traz os extras da Motorola, como o suporte a gestos. Aqui é basicamente um Android bem simples e limpo. Ele sai da caixa com a versão 9, e não espere muito das atualizações. A linha Moto E não recebe a mesma atenção da linha Moto G. Além disso, por mais limpa que seja a interface, é comum se deparar com engasgos.
Há suporte a tema escuro, porém de forma limitada. Ele não ativa automaticamente o tema escuro de aplicativos compatíveis e fica restrito a algumas partes do sistema. É o típico celular para quem quer apenas usar como WhatsApp, redes sociais e não se preocupa com recursos. Você já viu que o Moto E6 Play decepciona em desempenho e bateria. Será que pelo menos a câmera se salva? Não tem como mentir e tentar te enganar. Este celular da Motorola mantém a mesma câmera fraca de antes, por mais que a resolução tenha aumentado. Isso não quer dizer que toda foto sairá ruim, mas no geral ele peca na exposição, deixando as fotos muito escuras. Você pode usar o HDR para compensar, mas aí terá fotos claras demais, destruindo os detalhes das sombras. Sem falar que o celular demora para salvar fotos com HDR ativo devido ao hardware defasado. Em ambientes fechados ou em locais escuros ele não sofre tanto com excesso de ruídos, o que é bom. Mas para isso acaba matando muito os detalhes e apresenta nitidez abaixo da média. Se a câmera já é limitada de dia, à noite não espere bons resultados. A frontal é ainda pior, a qualidade é baixa e normalmente terá selfies com o fundo estourado, que fica ainda pior quando o efeito retrato é ativado. Se você tentar ativar o HDR para reduzir o problema, o aplicativo de câmera simplesmente trava e a foto não é salva. O recorte do modo retrato não é dos melhores. Com a traseira é comum ter resultados tremidos e com a frontal normalmente verá que suas orelhas saem completamente desfocadas, dando um efeito bastante artificial com cara de edição amadora feita às pressas no Photoshop. A filmadora traseira grava em Full HD. A qualidade não é lá essas coisas, mas pelo menos oferece estabilização eletrônica para reduzir os tremidos, algo raro em celulares de entrada. O recurso até que funciona bem, mas torna o foco ainda mais lento. À noite então é que o foco fica ainda mais problemático e muitas vezes você terá que tocar na tela para dizer ao E6 Play onde ele deve focar. Outro problema de filmar em locais escuros, além da grande perda da qualidade, é que a taxa de quadros cai pela metade, tornando os vídeos menos fluidos. A frontal sofre ainda mais ao exagerar na quantidade absurda de ruído e fica limitada apenas à resolução HD. Se você esperou até aqui, já deve saber que o E6 Play não é um celular bacana. Então, quais opções melhores para comprar? Ele custa menos de R$600 atualmente, que é a faixa de preço que normalmente encontramos o ótimo K40S, que é o celular muito mais rápido. O básico da LG demora muito menos para abrir aplicativos e jogos e não sofre tanto com engasgos, além de ter recursos extras úteis. Se ficou decepcionado com a bateria do E6 Play, então além do K40S você também pode ir de Redmi 8A, Galaxy A10 ou mesmo Moto E6 Plus, que além de oferecer melhor autonomia, ainda tem a vantagem da bateria removível. É câmera boa que você quer, então mais uma vez recomendamos o da LG, mas pode escolher qualquer um que citamos, que todos eles são melhores que este da Motorola. O Moto E5 Play é um celular ruim e podemos dizer o mesmo do seu sucessor. Vale mais a pena investir em celular mais antigo da linha Moto G do que comprar o E6 Play. Ele é muito lento, sua bateria não dura muito e a câmera é pura decepção. Não há como recomendar este básico da Motorola com tantas opções melhores de outras marcas ou até da própria marca. Ele só faria sentido se seu preço caísse para menos de R$500, o que seria uma opção a se considerar para quem quer apenas algo básico ou busca ter um celular reserva. O E6 Play seria um celular aceitável em 2017, mas agora em 2020 ele não faz o menor sentido. De qualquer forma, a queda no preço deve continuar e para comprar o E6 Play ou outro celular citado nesta análise com a melhor oferta, basta clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou do basicão da Motorola. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.